Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a todas, a todos. Sou Fábio Vieira, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, em Salvador, cidade que atualmente vivo, onde nasci. Sou pai da Maria Tereza, tenho 11 anos, sou geógrafo e doutor em Ciências do Ambiente. Primeiro eu quero agradecer aqui o convite do Aurélio Schomer e aproveito para parabenizar pelo belo trabalho e necessário, né? Que o canal Enciclopédia de História vem realizando. Então, eu venho compartilhar um pouco da minha visão sobre a história do Brasil. Eu farei um recorte espacial e temporal, baseado em experiências e aprendizados constituídos em minha pesquisa de doutoramento entre os anos de 2014 e 2017, mas que para mim foram marcos, além dos territoriais e temporais que eu explicitei, também um marco existencial sobre o que é o Brasil, né? Durante 4 anos, estive aprendendo com as quebradeiras de coco do norte do Tocantins, mais especificamente da reserva extrativista do extremo norte do Tocantins, e lá eu pude aprender muito com essas mulheres, né? E mais do que aprender, como se dá a realização de conceitos, né, que estão fortemente presentes na minha formação acadêmica, como território, lugar, ambiente, natureza, dentre outros, eu pude aprender muito sobre solidariedade, sobre o que é ser uma comunidade, sobre saberes e multiplicidade de Brasis, né? Realidades outras que me fizeram compreender sobre Brasis desconhecidos por grande parte de nós, né? Que estamos em centros urbanos e que historicamente invisibilizamos esses Brasis ou mesmo os homogeneizamos, né? Tornamos único. Como pesquisador e educador ambiental, busquei aprender com comunidades tradicionais como que elas se relacionam com o território e como constroem o sentimento de pertencimento com o lugar, para poder pensar uma educação ambiental ampliada e relacionada com a gestão territorial, né, que é feita por povos e comunidades tradicionais. Assim, eu acredito fortemente no que chamei de envolvimento ambiental destes povos para com os elementos vividos na Terra. E aqui a Terra que eu estou me referindo é o planeta, né? A ideia da Terra como nosso lar. Este envolvimento é fundante e existe como um contraponto a ideia de um mundo que pretende ter um desenvolvimento único, né? Uma marcha para um progresso que acaba desprezando os Brasis tecidos na relação de povos e comunidades tradicionais com o seu território, né? É nesse envolvimento com o território, com o lugar, que as quebradeiras de coco, assim como tantas outras comunidades tradicionais e originárias que compõem a multiplicidade de Brasis, se constituem e são o que são, né, a partir de seus saberes. Aprendi que as quebradeiras de coco realizam os seus saberes a partir de suas experiências vividas, né? Um vivido que é sofrido, negligenciado e sufocado por um Brasil que foi feito para ser o que é, né? Assim como o professor Antônio Simas, escritor carioca, eu entendo que o Brasil que temos foi feito para dar certo. Penso que as quebradeiras de coco, ao constituir seus saberes conectados ao ambiente e que elas vivem e resistem, fazem o Brasil dar errado. Ou seja, elas me fizeram perceber e compreender muitos Brasis que contestam uma narrativa única de Brasil. Esse Brasil que foi feito para dar certo, esse Brasil que é colonizador, esse Brasil que é elitista, e as mulheres quebradeiras de coco, como tantas outras comunidades tradicionais, fazem esse Brasil dar errado, e penso que é isso que a gente precisa aprender para poder desconstruir muita coisa sobre a nossa história. A conexão das mulheres quebradeiras de coco extrapolam o utilitarismo do uso do território, né? Para elas, o chão, a terra, é o local de acontecimento da vida. Existe um elo existencial entre essas mulheres e o seu ambiente, em que há multiplicidade de vivências que propiciam um envolvimento em uma relação ética, que é expressada por um enraizamento.
Eu lembro muito bem do professor Milton Santos, quando ele vai falar que o território é o chão, né, e mais a população. Isto é, vai existir um sentimento de pertencer àquilo. O território é a base do trabalho, da moradia, das trocas materiais e espirituais, da vida como um todo, né? Assim, a minha visão de Brasil que trago, para poder compartilhar um pouco sobre o que aprendi com as quebradeiras de coco, sobre o que aprendi com a Amazônia, é que somos plurais e múltiplos. Precisamos assumir isso para saber como definir e permitir que o Brasil colonizador, criado por e para elites, que vem dando certo, possa dar errado, para que nossos Brasis se efetivem institucionalmente. Aqui não tem absolutamente nada de lógica separatista, né? Mas sim de reconhecimento de multiplicidade que nos constitui. Multiplicidade que possam ser vistas em políticas públicas, em diversas áreas, seja na área da educação, né? Quando traçamos críticas ao risco de uma base nacional única, que ignore e despreze conhecimentos e saberes distantes de pedagogias que estão presentes em comunidades tradicionais, como a pedagogia das mulheres quebradeiras de coco, seja na gestão do território, que se pauta por lógicas distantes do vivido, por comunidades extrativistas, né? Por exemplo, como quando Chico Mendes, na década de 80 do século passado, propôs um módulo rural de 300 hectares para a reforma agrária, mas o Estado brasileiro queria propor um módulo de 50 hectares. Isso revela muito o desconhecimento de características referentes à coletividade de povos que se organizam em comunidades, que se realizam em uma relação solidária e coletiva, ou mesmo quando no atual momento histórico temos um perverso contexto jurídico que envolve a possibilidade de não demarcação de terras indígenas que venham a ser reivindicadas após a Constituição de 1988. Ora, diversos povos originários já ocupavam essa terra antes disso aqui ser o Estado brasileiro e foram expulsos de suas terras por um Brasil que dá certo. A terra para estes povos, seja indígena, sejam as mulheres quebradeiras de coco, não é um espaço de especulação e produção. A terra é um espaço de conexão e envolvimento com tudo que garante a sua existência. Por isso eu penso que o legado das mulheres quebradeiras de coco para esse Brasil que dá certo é: ouça e aprenda com os Brasis que existem para além de uma lógica colonizadora e vamos ser quem de fato somos: múltiplas nações, múltiplos Brasis. Agradeço mais uma vez, um forte abraço.